O Brasil segue registrando números alarmantes de violência contra a mulher e aqui no Rio Grande do Sul não tem sido diferente. No Brasil, mais de 1.400 mulheres são vítimas de feminicídio por ano, além de milhares de mulheres que vivem em situação de violência dentro da própria casa. Por isso, o encontro promovido pela Fundação Universitária Mário Martins quer discutir o tema para além das estatísticas, reunindo profissionais da psicologia, psiquiatria, psicanálise e também do direito. A proposta é entender os fatores culturais, sociais e emocionais que sustentam a violência de gênero e também debater caminhos de prevenção e responsabilidade coletiva. Para falar sobre o tema, estamos recebendo aqui a psicóloga e psicanalista Samantha de Bigraçá, mestre e doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, aqui pela nossa PUC, com pós-doutorado em psicologia clínica também pela PUC, só que de São Paulo, e especialista em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade Complutense de Madrid. Também conosco o psicólogo, psicanalista e diretor da Fundação Universitária Mário Martins, Roberto Vasconcelos. Boa noite, doutora Samantha, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse nosso evento e desse tema. Importantíssimo, né? Sempre na pauta. Doutor Roberto, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Para nós da Fundação Universitária Mário Martins é um prazer poder estar em espaços como o teu, para a gente poder trazer um pouco mais da nossa vida como terapeutas, como psicanalistas, como psiquiatras, né? Nosso papel da Fundação, que é aproximar o tratamento, a assistência à saúde mental na nossa instituição, que vai para 40 anos em Porto Alegre. Uma referência. Muito reconhecida, né? Então. Histórica em Porto Alegre. Lá na Dona Laura, né? Na Dona Laura 185. 185. E atendendo as pessoas a preços módicos também, atendendo a comunidade, Nós né? temos vários fazendo um trabalho também, valores, né? De solidariedade e entendimento também que as pessoas precisam cuidar da saúde mental, ainda mais depois de uma pandemia, depois de uma enchente. E agora nós estamos aí vivendo essa era... Agora não, né? Mas assim, a gente acho que está conseguindo olhar um pouco mais profundamente para essa questão do feminicídio, que não param as ocorrências. Doutora Samantha, o que está acontecendo? É um problema global, não é um problema só, né, do agressor e da vítima, é um problema da sociedade, né? Eu sempre digo, né, que é uma questão que extrapola o ambiente doméstico, né, muito embora a gente saiba que, infelizmente, o lar que deveria ser, né, um lugar de cuidado, de tranquilidade, acaba sendo, né, o local onde essas mulheres, as crianças, enfim, acabam sofrendo, né? Enfim, e se tornando reféns, mas tem algo que é muito maior aí, né? Que a gente tem que pensar, e essa é a proposta do nosso evento também, porque não envolve só a questão psicológica, a dimensão psicológica, mas social, jurídica, da rede de proteção, né? Mas fundamental que a gente possa discutir e entender, que também é o nosso objetivo, o que está por trás dessas relações e o que também leva tanto agressores como vítimas, enfim, muitas vezes a permanecer nesse lugar, fazendo com que, não raro, essas pessoas venham de famílias já com questões relacionadas à violência, às dependências, enfim. Então, também é uma forma, a gente sempre discute, né, de prevenção, poder falar sobre o tema de maneira aberta, né? E o que a gente pode fazer em termos de intervenção, né? Claro. E por isso também esse espaço e que a gente agora está ampliando dentro da Fundação. Doutor Roberto, como é que vocês profissionais têm lidado com isso, né? Porque é um tema muito pesado e vocês provavelmente recebem, né, nos consultórios, nas conversas, que são sigilosas, recebem essas informações, essas confissões, né? Tanto de parte talvez do agressor, tanto de parte da vítima, ameaças. Como é que o profissional consegue se preparar para tanta notícia ruim? Então, são de várias formas, né? Por isso, se tratar de um ambulatório aberto à população, então tu imagina assim, a gente recebe todos os tipos de queixas, sofrimento e tenta dar conta disso, levando-se em conta principalmente os nossos parceiros, porque a violência, tu hoje sabe que tu não pode ficar restrito só ao tratamento do paciente que sofre violência, a gente tem que expandir isso para outros órgãos. Porque, como disse a Samantha, a gente não trabalha sozinho hoje mais nesses casos.
mesmo com as proteções, com o sigilo, com tudo que a gente tem o cuidado, mas a gente precisa dar conta de que nem tudo é o psicoterapeuta, nem tudo é o terapeuta que vai dar conta. Por exemplo, pessoas que ameaçam, que dizem que vão matar seu companheiro, sua companheira, tu não pode aceitar isso. Está lá no nosso código de ética, né, profissional, que a gente tem que intervir nisso. Desculpa interromper, aí vocês avisam a polícia? Existe uma comunicação? A gente comunica a pessoa do paciente que a gente vai fazer a denúncia para protegê-lo. Porque isso é uma atitude de proteção para ele, porque ele está sob um efeito de uma perturbação emocional. Geralmente é assim, né? A história começa com perturbações. Então, se tu está atendendo uma pessoa que não está no seu juízo crítico melhor, tu informa, tu mostra para ele isso e tu diz as consequências disso, além de protegê-lo e proteger a provável vítima da sua agressão, da sua violência. Então, a gente trabalha num âmbito um pouco mais ampliado, né? Que é diferente de um paciente que não tem risco de cometer homicídio ou suicídio, enfim, que é um paciente que nos cobra um pouquinho mais de atenção e de ação, não só dentro do consultório. Por isso a importância da discussão, da interdisciplinariedade do evento, onde a gente vai ouvir e combinar com colegas, mostrando isso para a população, como é que isso acontece. Para não ser uma coisa escondida, secreta, nós temos que falar sobre isso, temos que mostrar isso às pessoas, que existem caminhos para, como a Samantha disse, interromper esse ciclo, que às vezes é transgeracional, vem lá de 2, 3, 4 gerações, a violência como um instrumento de comunicação da família. Pois é. Esse evento de vocês é muito importante, violências contra a mulher e feminicídio, diálogos interdisciplinares, nós já vamos falar sobre ele, dá todo o serviço, é um evento muito importante, as pessoas podem participar, é aberto a toda a comunidade, né? Isso. Não só especialistas, não só Essa é uma vantagem. segmento. Nós resolvemos abrir para a população geral, temos um link de inscrições, temos, claro, limitação de lugares presenciais, mas vai ser híbrido também, vai ser híbrido. Online, então, assim, vai ser muito bom. O objetivo é poder expandir isso como um órgão de informação, que é uma das funções da Fundação Universitária, né? Mas antes disso eu queria perguntar para vocês, porque eu acabei de ler 2 notícias importantes, né, relacionadas a esse assunto, de 2 casos que estão sendo investigados, ainda não são considerados feminicídio, mas podem, né? A investigação já está mais ou menos enquadrando como feminicídio seguido de suicídio. E não sei se vocês viram as idades dos casais. E isso chama atenção porque a gente também dá muita notícia aqui sobre jovens, né, sobre namorado ciumento, sobre marido traído, mulher que acaba muito jovem com filho pequenos procurando casas de apoio, está fugindo de um marido agressor, mas não tem idade. É um crime que está sendo extremamente distribuído etariamente, socialmente, né? A gente já sabe que classe financeira, classe social também depende disso, né? Tem rico, tem pobre, tem classe média, todo mundo sofrendo do mesmo jeito. Mas assim, casais idosos. O que está acontecendo? Isso é saúde mental, doutora Samantha. E vamos pensar... falta dela, né? A falta, né? O prejuízo. Mas vamos pensar que... acaba que a violência tem sido uma forma de comunicação, né? Eu acho que o Roberto trouxe uma coisa muito importante, que é a questão da transgeracionalidade. De geração para geração, como uma transmissão. Então, se tu vive num ambiente onde isso aconteceu, dos teus avós, com teus pais, agora teus pais contigo e assim sucessivamente. Isso... infelizmente, pode ser um dos caminhos a gente entender. Mas tu vai dizer assim, tanto tempo, com 60 e poucos anos? A gente não sabe a história dessas pessoas, porém, a gente pode afirmar que, assim como uma pessoa que sofreu uma violência, ela tem grande chance de reproduzir isso na sua na geração seguinte. Assim como uma doença física pode ser hereditária, pode haver, né, uma comunicação entre gerações, uma comunicação ruim, extremamente negativa, né? Não passe pela genética, né? Sim, pela vivência e pela estruturação mental e psíquica dessas pessoas, né? Oral, né, também. Né? E essa questão também transgeracional entra como uma forma também desta família se comunicar e como essas crianças, futuros adolescentes e adultos, internalizam isso como uma forma, às vezes, é o que sabem fazer, porque é o que sempre vivenciaram. Então, muitas vezes, passaram por traumas que não foram validados, né? Foram desmentidos, ou seja, né? Não foram acolhidos. E isso vai se tornando esse padrão. Acho que outro ponto bastante importante
É que assim, o que a gente percebe? Normalmente essas mulheres têm grande dificuldade em sair dessas relações e quando conseguem, se conseguem, a tendência é elas repetirem com outros homens, outros parceiros, companheiros, o mesmo padrão de relação. E isso vale para os homens também. Né? E assim, só para que não fique nessa questão da violência ou da mulher, todos nós temos essa tendência. Né? A repetir... Qual tendência, doutora? Vamos deixar claro. Vamos deixar bem claro. Deixa eu terminar de repetir atos, repetir exemplos. Repetir, não só exemplos, repetir relações. Padrões. Padrões de relação. Até que a gente consiga, né, entender sobre isso, muitas vezes nomear o que na gente, na nossa história, enfim, faz com que a gente repita. É quase assim, a gente repete numa tentativa de que isso seja diferente. Sim, claro. O exemplo das mulheres. Mesmo que a gente critique, né, a gente acaba repetindo, né? Elas não querem ser agredidas, Claro. nem verbalmente, nem psicologicamente, nem fisicamente. Então, assim, racionalmente, conscientemente, é isso que elas vão dizer. Então, elas saem dessa relação e entram em outra relação abusiva, enfim. E a tendência é dizer, mas no início não era assim. Mas é interessante que todas as relações acabam no mesmo lugar, ou seja, e eu acho isso importante, né? Tem algo meu também que me faz fazer as mesmas escolhas, então eu preciso olhar para mim, enquanto mulher, enfim, e os homens para eles, né? Por que se tornaram agressores, o que isso desperta e por que eles também repetem esses padrões. Ouvindo vocês falarem agora, eu fico pensando, falar nas crianças, né? Eu fico pensando assim, crianças de 5, 6 anos, né? Ou menos, vivenciar essas ações dentro de casa, esses atos de agressão, ou até coisas piores. Ou até sofreram as agressões. Né? Sofreram também, isso também, mas eu digo assim, assistiram, elas, como a senhora disse, não validaram, elas não sabem se aquilo é o certo ou se é errado. Aprenderam e aí elas crescem assim. com aquela referência, mas se aquilo é a referência, se foi assim, então está validado. Em tese, a vida validou, funciona né, um pouco por aí. Tá? Não, o que não está validado é o trauma, mas está validado como claro, a forma de funcionar. Ou até para fugir de um trauma valida, como se aquilo fosse uma coisa normal. Eu guardo dentro da minha memória. Olha, eu tentando ser psicólogo, que sem ser, né? Não, mas é bom São que a muitos gente pensa exemplos, junto. né? Mas eu guardo na minha memória uma viagem que eu fiz com outras famílias e num determinado momento uma pessoa estudada, com títulos, com muitas capacidades, perde a cabeça e bate na sua filha na minha frente. Por uma coisa banal, assim, alguma coisa de... Enfim, não tinha muita justificativa aquilo. E foi de uma forma incisiva. E aí eu digo, fulano, não faz isso, não bate, conversa com ela. Eu apanhei muito na vida e hoje estou aqui. Então ela tem que me obedecer, ela tem que saber que é assim que funciona. Tem a ver com isso que a gente está falando, né? O modelo da onde eu venho é um modelo que eu sei oferecer na troca. A gente escuta muito falar, Renato, que para a criança o ambiente é muito mais o que ela vê do que o que ela escuta num primeiro momento, né? Não adianta eu dizer tu não pode fazer, mas se eu vou lá e faço, eu estou sendo, no mínimo, oferecendo... Claro. A gente tem uma tela aqui com o serviço do evento para mostrar para o público, fica melhor, para o pessoal já poder, né, fazer a sua preparação para o evento que vai acontecer na Fundação Mário Martins, na Dona Laura 185, está aí, ó, 9 de maio, agora sábado, a partir das 9 horas da manhã. Presencial tem vagas limitadas, como disse o Dr. Roberto Vasconcelos. Aberto à comunidade, porque terá a possibilidade do online também. E a inscrição mediante uma doação. Como é que funciona essa doação, Dr. Roberto? Uma doação presencial. A gente pensou assim, em gêneros alimentícios, outros tipos de doações para a gente ofertar para casa Viva Maria, que é uma casa de apoio Viva Maria. Isso, então assim, para quem não vai na acolhe instituição, mulheres, né? Exatamente. Quem e não for, tem endereço divulgado. A gente já fez reportagem aqui e a gente não divulga endereço. Então, a gente pensou assim, para quem não vai na fundação, não vai fazer o presencial, pode fazer uma doação que será revertida nesses produtos também. Então, é uma forma de colaborar. É uma ação social também da Fundação Mário Martins, né? É também uma preocupação nossa. Claro. É uma bela ação de vocês aí. Vamos terminar a tela ali, porque tem as inscrições também pelo site, então,
mariomartins.org.br. E o valor mínimo dessa doação seria proposto por vocês, R$10, né? É claro que quem pode doar mais já transforma isso numa doação para a Casa de Apoio Viva Maria. Repetindo, Dona Laura 185 é o endereço da Fundação Mário Martins. Dona Laura 185 há muitos, 40 anos, né? Vamos fechar 40 anos no ano que vem, estamos com 39 anos em formação de psiquiatria, psicoterapia, né? Nossos cursos são reconhecidos, nosso público é bastante intenso. Para você ter uma ideia, Renato, nosso ambulatório, ele já foi o segundo maior da América Latina em psicoterapia e psiquiatria, numa época que não existiam as clínicas populares, né? Que hoje elas fazem parte do nosso contexto. Sim. A gente tinha 5.000 atendimentos mês nessas duas especialidades, só éramos menos que o ambulatório da USP em São Paulo. Puxa vida. Então o Mário Martins hoje tem uma média de 2.500 consultas em psiquiatria e psicoterapia. Por 2.500 por mês. Por mês. Isso é muita gente. Claro. A gente tem um serviço que sabe de referência nessas especialidades, além de oferecer os cursos, né, de formação para psiquiatras e psicólogos, o curso de especialização. Quem quiser procurar a Fundação, só para a gente deixar claro, a gente falou no início, né, que tem vários valores conforme cada caso, enfim, mas o acesso é direto, não é através de convênios, nem... Não, temos uma lista de convênios imensa. Sim. Ah, tem os convênios também? Temos vários convênios, tem mais de 40 convênios. Ah, que assim, maravilha. que são aberturas que a gente vai fazendo pela necessidade da população. Né? E, como eu disse, uma das funções institucionais é aproximar o tratamento da saúde mental à população geral, que é sempre um problema, né? A semana passada eu estava discutindo no grupo, você sabe quanto tempo leva uma pessoa para conseguir, na rede pública, uma consulta de psiquiatria? Eu conheço porque eu tenho um caso na família que demorou no mínimo 3 anos, mais ou menos 3 anos, Então, para a Secretaria Municipal de Saúde ligar e dizer, olha, vai ter uma consulta aqui com o psicólogo, psicanalista, Então, enfim, tu não lembro imagina agora esperar todo esse tempo a pessoa... para a primeira consulta. Depois da triagem, a primeira consulta. Não, Então, assim, e se for algo de risco, se a pessoa está em depressão, ela está não num chega caso, lá, né? não tem como, tem que procurar de alguma outra a gente maneira. procura dar assistência nesse Tá o sentido. Instagram ali, Fundação Mário Martins, com os tracinhos no meio, underline, né? Fundação Mário Martins, o pessoal conheceu o Instagram também da Fundação. O diálogo de vocês, né? Diálogos interdisciplinares, agora nesse sábado, terá, né, a doutora Samanta participando, psicóloga e psicanalista, vai ter também aí a coordenação dos trabalhos do doutor Roberto, mas vai ter, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre eles, o psiquiatra forense, psicanalista Paulo Oscar Tettenbaum, vai ter o médico psicanalista José Facundo de Oliveira, promotora de justiça Luciane Wingert, eu acho que é assim que se diz, né? Isso. Que atua no Tribunal do Júri de Porto Alegre, e também a psicóloga Simone Scremin, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Que tal esse elenco, doutor Roberto? Bom, a gente pensou num elenco de peso, de pessoas experientes, que vão trazer nas suas experiências e nessa discussão, que é uma mesa redonda, né? Para a gente poder tornar o assunto mais palatável. Ele é difícil, mas essas pessoas, tenho certeza, pelas suas experiências. O Facundo é um dos sócios fundadores da Fundação Universitária Mário Martins, uma pessoa que tem uma experiência longa de atendimento. O Paulo Oscar é um craque da psiquiatria forense, vai ser o nosso coordenador do debate. A Simone é a psicóloga do Hospital de Clínicas, a pessoa que recebe depois da mulher passar pela avaliação ginecológica, passar pela avaliação médica, clínica. Sim. É ela quem acolhe e dá o andamento pro caso. Perfeito. Do Ministério Público, a doutora Wingert é uma grata surpresa, uma pessoa de assim, muita qualidade, que o Paulo Oscar poderia apresentá-la melhor, mas é uma pessoa que tem uma experiência larga e responsável por essa área hoje no Ministério Público. Perfeito, perfeito. E nós atuando temos mais, no Tribunal de Júri. E ainda temos mais a advogada Dinéia, que é especialista nessas novas leis que dão conta disso. Sim, sim, então, assim, muito bom. Nosso elenco é... De peso. De peso. Vai ser um grande evento. Tem também, a gente não falou aqui, falou muito da Fundação, e tem também o núcleo EVA. Bota na tela aí. Escuta, Vivência e Amparo. Um serviço interdisciplinar de escuta, cuidado e prevenção às mulheres em situação de violência. Praticamente que também sendo funciona. lançado aqui. Está sendo lançado aqui oficialmente, na Rede RS, olha aí. Ele está agora sendo divulgado pela
primeira vez, porque isso é a nossa iniciativa, quando nos reunimos, eu, Samantha, Paulo Oscar, mais outros colegas da Fundação, gente, nós temos que ter um serviço para isso. Todos foram unânimes de dizer sim, não só o nosso ambulatório da Fundação, nosso ambulatório geral, mas vamos criar um serviço específico de pessoas que vão estudar isso e vão oferecer a assistência, o atendimento para a população. Se chama EVA, porque vem de escuta, vivência e amparo. Sim, né? Uma bela sigla, uma bela ideia de vocês. A ideia da gente vem lá dos primórdios, da primeira mulher, né? Isso. Da EVA. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. O evento, então, é nesse sábado, dia 9. Vamos botar outra tela rapidinho aqui para encerrar com a doutora Samantha e o doutor Roberto. Dia 9, a partir das 9 da manhã, né? Ele é presencial e é online. Ainda tem vagas presenciais, Roberto? Temos poucas. Algumas. Tá bom. Então o pessoal tem que se agilizar, e fazer a inscrição no site mariomartins.org.br. Não esqueça de fazer a doação para a Casa de Apoio Viva Maria. Olha, quero agradecer muito a visita de vocês aqui, desejar um excelente evento e não poderia estar presencial, mas estarei online. Ótimo. Estarei online. Esse assunto eu quero acompanhar. Seria muito esse assunto eu quero acompanhar. Tá bom? Muito obrigado, doutora Samantha, mais uma vez. Nós que agradecemos. Prazer em reencontrá-la. Doutor Roberto, prazer. Renato, muito obrigado. prazer. Conte com a gente, conte aqui com a Rede RS, viu? Que bom. Nós temos muitas atividades em saúde mental, tá? Vamos falar. Pode contar conosco também. Vamos trazê-los mais vezes. Que bom. Muito obrigado. Ótimo. É isso aí, é o nosso trabalho, a nossa missão da Rede RS, abordando este assunto, que é um assunto triste, um assunto difícil, pesado, feminicídio, da violência contra a mulher, mas nós não vamos deixar de pautar esse assunto. É a nossa missão aqui na Rede RS.